Boa tarde, é um prazer estar aqui, uma honra participar desse congresso tão tradicional, e mais ainda, dividir a mesa com esses amigos que eu tanto admiro. Tem um aviso apenas, que infelizmente o professor Alexandre Evaristo não vai poder participar hoje, porque ele teve um problema de saúde, mas ele já está bem, já está em recuperação, na casa dele, com a família dele, que ele tanto ama. Enfim, vou apresentar os meus amigos, participantes da mesa. Então, hoje nós contaremos com a participação do professor André Dantas, que é doutor pela Universidade de Salamanca, mestre pela Universidade de Leiden e atualmente professor da Universidade de Pernambuco. Na sequência, o Gustavo Haddad, professor do INSPER, doutorando na USP. Também minha amiga Fabiana Carsoni, mestre na USP. E, por último, a Renata Emery, que é mestranda no IBDT e vai comigo ajudar a conduzir os debates logo após os palestrantes fazerem as suas apresentações. Então, agora eu passo a palavra ao professor André Dantas, que vai tratar do tema da tributação das subvenções, que foi analisado pela solução de consulta 145 de 2020. Boa tarde, professor. Boa tarde. Inicialmente, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Ricardo Marias de Oliveira, nosso homenageado no próximo Congresso Pernambucano de Direito Tributário, que, na verdade, seria o ano passado, e foi adiado em função da pandemia, mas a gente espera, no próximo ano, conseguirmos realizar o Congresso e prestarmos essa homenagem muitíssimo merecida. Um agradecimento especial também ao amigo Rodrigo Maito da Silveira, organizador do evento, e ao comitê científico, professor Zé Maria, professora Marta Leão, e a todos os amigos do IBDT, assim como também aos colegas professores da Faculdade de Direito da USP, na pessoa do professor Luiz Eduardo Chueire. Bom, essa mesa é uma mesa extremamente interessante e também saudar a todos os amigos presentes, a doutora Thaís Meira, a Renata Emery, a doutora Fabiana Cassone, o doutor Gustavo Haddad, meus companheiros de painel. Bom, essa mesa ela tem como tema guarda-chuva a coerência das soluções de consulta em face dos precedentes jurisprudenciais e da legislação. O tema que me ocupa é tratar da tributação de subvenções em função da Lei Complementar 160 versus a solução de consulta da COSIT 145 de 2020. Aí a primeira mensagem que eu acho importante deixar claro é que qualquer ato administrativo ele deve guardar coerência, observando o princípio da legalidade. Em função disso, a determinação da boa-fé objetiva, que vai criar uma confiança recíproca, normalmente pautada na ética, na moral e na lealdade. E aí observe, quando esse conjunto efetivamente se concretiza, estamos preservando a segurança jurídica de ambas as partes, do contribuinte e da administração tributária. E lembrando sempre que ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos. Então, aquilo vincula a administração tributária. Isso é o caso das soluções de consulta. E aí nós temos, assim, uma citação muito singela, mas muito verdadeira, do professor Rui Barbosa Nogueira. Ele diz o seguinte: o Instituto da Consulta, pois, não é apenas um dos sagrados direitos do contribuinte de boa-fé e diligente, mas, dentro dos direitos humanos e das garantias individuais, aquele que nem precisaria ser escrito, porque era inato na ciência e consciência do ser humano. Ou seja, o direito fundamental de buscar esclarecimento, de buscar um entendimento transparente, um entendimento que seja verdadeiramente compreendido por parte dos contribuintes. Isso faz parte de uma garantia individual. Um autor mais recente, nosso querido professor Luiz Flávio Neto,
ele vai mais direto ao ponto e diz que, independentemente da roupagem que lhes sejam atribuídos, seja portaria, instrução normativa, perguntas e respostas, ato declaratório, solução de consulta, atos administrativos vocacionados à informação da coletividade quanto à interpretação fazendária, geram legítimas expectativas de cumprimento na esfera de direitos de cada contribuinte. Olha só, eu acho que isso é extremamente verdadeiro. Todos esses atos, e em especial a solução de consulta, naturalmente vai gerar uma expectativa muito legítima de que aquilo que é transmitido pelo administrador público, ele seja verdadeiramente observado. Aí acho que o primeiro embate que existe, que a gente tem que tratar sobre esse tema específico, é se a solução de consulta COSIT 145/2020 extrapolou o artigo 30 da Lei 12.973/2014, modificado pela Lei Complementar 160. Observem, o item 36 das conclusões lá da solução de consulta, ele diz assim que, à vista do exposto, responde-se a consulente, a partir do advento da Lei Complementar 160, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos pelo Estado, Distrito Federal e considerados subvenções para investimento, por força do parágrafo 4º do artigo 30, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo artigo 30 da Lei 12.973, dentre os quais a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. A literalidade do artigo 30 diz que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. E assim por diante. Observem, o item 36 da solução de consulta, ele simplesmente repete e ratifica aquilo que é a exigência do caput do artigo 30 da Lei 12.973. Não existe nenhuma exacerbação, não existe nada diferente daquilo que o texto da lei disse. Aí observem o parágrafo 4º. Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, são considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. Quando a gente volta para o texto da solução de consulta, me parece difícil enxergar que a solução de consulta ela extrapolou ou ela tenha trazido algum elemento diferente daquilo exigido, tanto no artigo 30 como no parágrafo 4º. A solução de consulta, na minha opinião, ela ratifica a exigência de que essas subvenções tenham sido concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e nada mais. Aí observem, a solução de consulta, ela reformou a solução de consulta número 11 de março de 2020. Isso porque a 145, ela é mais específica no sentido de ratificar, mas isso de maneira alguma representa extrapolar ou modificar o teor do artigo 30 e o seu parágrafo 4º. Na minha opinião, a solução de consulta não contraria a literalidade do artigo 30 e seu parágrafo 4º da Lei 12.973, segundo o qual os incentivos e benefícios relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimento. Ele apenas ratifica a exigência dos requisitos, em especial, de que a subvenção seja concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. E, de maneira alguma, ele volta ao cenário existente antes da Lei Complementar 160/2017. Tampouco contraria o histórico legislativo dos dispositivos que analisou. Pelo contrário, ele aceita a equiparação das subvenções para custeio às subvenções para investimentos, e desde que observadas as condições exigidas na lei. Aí, observem, a própria solução de consulta 145, no seu item 23, ela ratifica que o parecer normativo da COSIT, o 112 de 78, ele foi mitigado.
E diz assim: fez com que o parecer normativo COSIT 112, de 78, tivesse seus efeitos mitigados em relação aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2º do artigo 155 da Constituição, que é o ICMS, naquilo que é incompatível com a inovação legislativa, ou seja, a Lei Complementar 160 de 2017. Então, de maneira alguma, a solução de consulta deixou de aceitar a mensagem inovadora da Lei Complementar 160. A solução de consulta simplesmente repete e ratifica a exigência que está no caput do artigo 30 da 12973. Então, superamos o primeiro detalhe de se há alguma divergência, alguma extrapolação da solução de consulta em relação à Lei 12.973, com as suas inovações pela Lei Complementar 160. Superada essa primeira parte, eu acho que é importante, para esse tema das subvenções, nós atacarmos a verdadeira raiz histórica desse problema, que é a gente diferenciar as subvenções e isenções fiscais. Aí observem, professor Modesto Carvalhosa, a prática muito comum ultimamente de dimensionar a subvenção em função do montante de determinado tributo provoca muitas vezes confusão de se identificar a subvenção, que é o Instituto do Direito Financeiro, com a isenção Instituto do Direito Tributário. Vejam, isso que está escrito aí é da obra do professor Modesto Carvalhosa na década de 70, 1976. Então, quando a gente absorve no direito tributário o Instituto da Subvenção, é imprescindível que nós retomemos as considerações formais de quem é que institui a subvenção. Subvenções, diferenciação entre subvenção e isenção, não podemos perder de vista. Subvenções correntes ou para custeio, subvenções para investimento, epistemologicamente, são institutos do direito financeiro. Lei 43.20/64, especialmente artigos 16 a 21. E essas subvenções da Lei 43.20, elas não guardam identidade alguma, quais subvenções para investimentos são tratados na Lei das Sociedades por Ações, a 6404. Na edição inicial da Lei das Sociedades por Ações, constava na linha D do parágrafo 1º do artigo 182, do grupo Reservas de Capital, que apenas as doações e subvenções para investimentos, mas as isenções e reduções fiscais não estavam literalmente contempladas neste conjunto. As alterações da Lei das Sociedades por Ações, com vistas a harmonizar essa norma contábil brasileira ao padrão internacional, transformou as doações e subvenções para investimentos em contas de reservas de lucros. Não vamos aprofundar esse detalhe, porque não seria uma informação relevante para o tema que nos ocupa. Mas observem, do ponto de vista tributário, o decreto 1598 de 77 tentou contornar essa distorção, ou seja, essa discrepância entre a Lei 43.20 e a Lei das Sociedades por Ações, incluindo no conteúdo das subvenções para investimentos as isenções ou reduções de impostos. Assim, o artigo 38, no seu parágrafo 2º, determinava que as subvenções para investimentos, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidos como estímulos à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, não integram o lucro real, desde que atendidas certas condições basicamente voltadas a impedir a sua apropriação pelos sócios. Ainda, o decreto 1730 de 79 acrescentou que essas subvenções para investimentos, mesmo na forma de isenções e as doações, deveriam obrigatoriamente serem concedidas pelo poder público, e assim determinou as subvenções para investimentos, inclusive mediante a isenção de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real. Aí observe, o professor Modesto Carvalhosa, brilhantemente, ele diz: entender que a reserva de capital prevista na Lei 6404 não pode ser usada para registrar a isenção e a redução concedida nos termos do artigo 38, parágrafo 1º do decreto 1598, seria tornar esta norma inaplicável,
concluímos, portanto, que a única forma de compatibilizar as duas disposições que o Decreto-Lei 1598 ampliou o alcance na norma da linha D do parágrafo 1º do artigo 82 da Lei 6404, para abranger as hipóteses de redução ou isenção, excluídas da tributação na forma do referido parágrafo 2º do artigo 38 do Decreto-Lei 1598. Então, na verdade, a legislação tributária, de uma maneira extremamente inteligente, foi que conseguiu coordenar essa distorção conceitual para fins tributários e trazer para o decreto 1598 uma acomodação razoável para que as subvenções para investimento elas pudessem ser excluídas da base de cálculo do imposto sobre a renda e desde que observassem as devidas exigências. Aí veja, o histórico tratamento tributário das subvenções para custeio e das subvenções para investimentos. Dispõe o artigo 44, inciso 4º da Lei 4506 de 64, que as subvenções correntes, as subvenções de custeio, recebidas de pessoas jurídicas de direito público, essas integram a receita bruta do contribuinte, ou seja, são levadas à tributação de RPJ e da CSLL. Por sua vez, o artigo 38, parágrafo 2º do Decreto 1598, como a gente já mencionou, as subvenções para investimento na forma de isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos não integram o lucro real, desde que atendidas certas condições, basicamente voltadas a impedir a sua apropriação pelos sócios. Então, observem que desde o Decreto-Lei 1598 de 77, essas subvenções elas devem atender ao estímulo, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Esse é um detalhamento extremamente importante. Aí, observem, a Lei 12973 de 2014 repetiu essa regra, procedendo a alterações na forma de registro da subvenção. A matéria sempre ensejou disputa entre a Receita Federal e os contribuintes, especialmente quanto à qualificação da subvenção do ICMS em suas mais diversas modalidades. A solução dos litígios dependia da análise caso a caso da legislação estadual concessiva, especialmente no que toca às condições impostas para o recebimento do favor. Aí vejam, o histórico parecer normativo COSIT 112 de 78, que, na minha opinião, é um dos pareceres tecnicamente mais perfeitos, mais brilhantes da Secretaria da Receita Federal, ele foi mitigado pela 12973 com as alterações da Lei Complementar 160, mas ele tinha características muito diretas, muito concretas. Primeiro, que a intenção do subvencionador de destinar especificamente aqueles valores da subvenção para investimento. Depois, que houvesse a efetiva e específica aplicação da subvenção pelo beneficiário nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado. E, por fim, que o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Essas eram as determinações típicas, características que exigia o parecer normativo COSIT 112/78. Aí vamos lá. Feito essa breve introdução, recapitulando o parecer normativo, a 12973 e todo o arcabouço da legislação financeira, societária e tributária, vamos trabalhar um pouco a subvenção para investimentos e os precedentes jurisprudenciais, que é, digamos, o carro-chefe também, o segundo ponto da palestra, do tema que me toca. O STJ decidiu que o crédito-prêmio do ICMS, pela vedação do crédito-prêmio do ICMS, da tributação de subvenções decorrentes seja ela para custeio ou para investimento, com base em fundamento alheio à interpretação da Lei 12973 de 2014 e da Lei Complementar 160 de 2017. E argumenta que o princípio federativo veda o ente recuperar por meio de tributos, benefícios e incentivos otorgados por outro, de sorte que a sua conclusão se mantém, qualquer que seja a leitura correta desses diplomas. Vamos lá.
É importante que o público, de uma forma geral, tenha consciência que existem diversas modalidades de concessão de subvenção na esfera do ICMS. Uma delas é o crédito presumido do ICMS. Aí observem, a ministra Regina Helena Costa determinou dessa maneira: não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo de RPJ e da CSLL, por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-membro, configurando ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. Ok. Aí temos um voto mais extenso do ministro Mauro Campbell, que também conduz o raciocínio na mesma direção. E diz que a exclusão do crédito prêmio do ICMS, das bases de cálculo do RPJ, da CSLL, é o fundamento da violação do Pacto Federativo e caminha na mesma direção. Mas observem, frise-se, isso é uma modalidade específica de subvenção na esfera do ICMS. Mas temos observações diferentes. Por exemplo, lá no TRF da Quarta, o desembargador Rômulo Isolati, ele diz assim: de todo modo, é evidente que a construção jurisprudencial do STJ, no ERESP número 15.17492, no sentido de que, em face do princípio federativo, não seria lícito à União tributar como renda ou lucro créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados federais, por não constituírem tais créditos propriamente lucro, mas incentivo fiscal. Tal construção jurisprudencial não pode ser transplantada para situações outras, que, diferentemente de créditos, não são positivas, mas sim negativas. Dito de outra forma, enquanto créditos, por exemplo, créditos presumidos de ICMS são grandezas positivas, que em tese configurariam receita, os incentivos fiscais, redução de base de cálculo de ICMS, isenção de ICMS, são grandezas negativas, decorrentes do exercício pelo ente tributante do poder de não tributar. A outra face do poder de tributar, que, como tais, não poderiam, logicamente, ser tomadas como receitas. Na mesma direção, nós temos aí o desembargador Alexandre Rosado da Silva Ávila. O IRPJ e a CSLL serão apurados de acordo com o lucro originado da receita auferida com base de cálculo reduzida do ICMS. Não é verdade que a redução da base de cálculo seja subvenção fiscal e tenha produzido receita que deva ser adicionada à base de cálculo de IRPJ e da CSL. Não há tal exigência. Não existe violação ao princípio federativo. A União não incrementa as suas receitas com a perda de receitas de ICMS do Estado. Sequer há a possibilidade contábil de proceder-se à exclusão, porque não existe expressão monetária que represente algo que não foi pago. Também não foi juntada nenhuma prova de que a parte agravada tenha apurado os citados tributos federais de forma equivocada, em conformidade com a receita calculada com a base de cálculo ICMS cheia, e não com a reduzida, conforme permitida pela lei estadual. Ora, meus amigos, é importante confrontar o que o próprio judiciário não tem uma posição unânime. A ministra Regina Helena Costa tratou de um tema específico e olha que o resultado não foi por unanimidade, mas é sobre crédito presumido e não as outras modalidades possíveis de subvenção através do ICMS. Aí observe, excluir o valor equivalente às isenções ou reduções da base de cálculo do RPJ e CSLL acabaria por transformar, muitas vezes, o lucro efetivo da empresa em prejuízo fiscal. Isso a Receita Federal teria uma infinidade de exemplos concretos em vários processos para demonstrar esse detalhe. O valor equivalente às isenções e reduções de base de cálculo ultrapassa, na maioria das vezes, a própria margem de lucro das empresas. No estudo empírico seria muito fácil demonstrar isso. Também seria na direção inversa, uma violação ao Pacto Federativo. Nessa hipótese, atingiria a União, que teria esvaziado a sua fonte de arrecadação de forma artificial, por um benefício concedido pelo Estado, ou seja, outro ente da Federação.
E, de igual forma, como não configurou receita, não são e nem poderiam ser registrados em conta atinente a reservas de lucros, o que evidencia a total incompatibilidade dos referidos benefícios com o regime estabelecido pelo artigo 30 da Lei Federal 12.973 de 2014 e seus incisos. E a prova disso é a enxurrada de ações ajuizadas para obter de forma totalmente artificial, independentemente da modalidade da subvenção do ICMS, a indevida ampliação do escopo dos precedentes relativos aos créditos presumidos. Conclusões. Os embargos de divergência em recurso especial 15.17.492 se aplica ao Instituto do Crédito Presumido ICMS. Destaque-se que venceu por apertada maioria. Contudo, é descabida a aplicação do decidido aos demais benefícios ICMS, tais como isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo. A gente tem que voltar para a esfera da Lei Complementar 160, 12.973, analisar as premissas da legislação de cada estado e observar se efetivamente todo esse detalhamento ele foi cumprido. Então, vejam, essa segunda parte encerra a análise puramente realizada do ponto de vista do direito tributário, da exposição do princípio da legalidade em função de todo o arcabouço normativo que detalha esse tema, mas me parece extremamente importante nós observarmos também, não apenas a lei pela lei. Eu costumo dizer que, efetivamente, o direito tributário no Brasil ele tornou-se extremamente tecnicista, extremamente voltado única e exclusivamente para o princípio da legalidade. Obviamente, enquanto aplicadores da norma tributária, temos que seguir de maneira rigorosa o princípio da legalidade, mas enquanto estudiosos do direito, especialmente se fazemos academia, e esse congresso é também um congresso científico, é uma parceria do IBDT junto à Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, o Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. A gente tem que discutir, efetivamente, que existe, sim, uma quantidade imensa de subvenções para investimentos que não representam o verdadeiro espírito do recurso público, que deve ser aplicado e devidamente aplicado e com retorno efetivo de efeito multiplicativo social. Então, meus amigos, minha primeira intervenção, ela fica por aqui. Para essa primeira parte, eu agradeço muito a atenção de vocês e a oportunidade. E nos debates, a gente continua com novas mensagens. Muito obrigado. Muito obrigada, professor André, pela excelente apresentação, esse tema muito recente, né, conflituoso, enfim. Agora eu dou a palavra para o professor Gustavo Haddad, que vai tratar de um tema também super interessante, que foi analisado recentemente por meio de uma solução de consulta, que é a possibilidade de aproveitamento de ágio nas aquisições realizadas por sociedades que já têm controle daquela sociedade em que ela vai realizar novos investimentos. Professor Haddad. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria também, assim como o professor André fez, agradecer ao professor Ricardo Marise e ao Rodrigo Maito pelo convite para mais uma vez participar desse congresso. Também cumprimentar os colegas de painel aqui, todos amigos e pessoas que eu admiro e com quem eu convivo regularmente, o André, a Thaís, a Renata e a Fabiana. E vou passar aqui a minha exposição, espero conseguir me conter nos 20 minutos e deixar algum espaço também para depois, nos debates, a gente poder voltar a falar do assunto. Muito bem, como a Thaís já antecipou, o tema do qual eu vou tratar é um recorte específico envolvido em operações de combinação de negócios. A situação clássica que envolve o tema que eu vou examinar, ela está aqui demonstrada. Deixa eu ver se eu já consigo. Tá aqui, pronto. Já aprendi. Esse aqui é um quadrante fático básico para introduzir
o tema e as indagações que eu vou enfrentar durante a apresentação. Qual é a situação fática enfrentada aqui nesse painel e na solução de consulta 39? A situação envolve aquela em que o controlador, alguém já é controlador da investida de uma participação societária e adquire participação societária adicional. Então, usando o exemplo que está na tela, uma determinada pessoa jurídica tem 60% de participação numa outra, já é controladora, o investimento pela legislação do imposto de renda é avaliado por equivalência patrimonial, e esse controlador promove a aquisição de participação adicional. No exemplo que está aí na tela, ele adquiriu os 40% que eram detidos por acionistas minoritários, não participantes do grupo de controle, e também partes não vinculadas ao controlador. Qual a questão a ser enfrentada aqui? O controlador, nesta aquisição adicional de participação, ele pode apropriar e deduzir, após uma eventual incorporação entre controlador e investida, ele pode apropriar e deduzir a mais-valia e o ágio pagos nesta aquisição? A pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas ela não é. Ela não é trivial, e uma solução de consulta do ano passado trouxe algum nível adicional de incerteza. A incerteza decorre, e é o que eu vou explicar durante a apresentação, da interação entre os dispositivos da legislação de imposto de renda que regulam a matéria e a normatização contábil. Qual é o ponto aqui? A solução de consulta COSIT 39, e eu vou durante a apresentação, vocês vão notar que eu selecionei trechos da regulamentação contábil e tributária relevantes, e eles vão estar na tela, mas eu só vou usá-los para permitir que vocês acompanhem o percurso interpretativo que eu vou formular e que eu vou propor durante a exposição. Não vou me ater diretamente ao texto dos dispositivos ou das transcrições que vão estar no material. Qual é o ponto da solução de consulta 39? A solução de consulta 39, isso já vem direto na ementa, ela prevê, ou ela manifestou o entendimento de que, para que o ágio possa ser aproveitado fiscalmente, ele precisa ter sido reconhecido e registrado em conformidade com as normas contábeis. Essa afirmação consta já na ementa. Por que isso é relevante para o nosso caso? Porque no nosso caso, como se trata de uma aquisição adicional de participação societária, não se aplica a normatização contábil conhecida como combinação de negócios, que prevê que na aquisição do controle de um negócio, o adquirente deve desdobrar o valor pago em patrimônio líquido, mais ou menos valia e ágio. E a dúvida que surge é, primeiro, esse desdobramento acontece no caso da participação adicional adquirida, e segundo, se ele não acontecer, isto é condicionante para a aplicação da regra ou do dispositivo da legislação tributária que regula o reconhecimento da mais-valia e do ágio. A solução COSIT 39 na ementa parece indicar que é preciso que o ágio esteja registrado na contabilidade para que ele possa ser aproveitado fiscalmente. Quando se lê o inteiro teor dela, essa afirmação ela é feita, mas ela não foi feita necessariamente examinando a característica específica da operação que foi colocada, que foi apresentada à COSIT para ser examinada, no sentido da COSIT ter dito que esta operação em si não representa registro de ágio. A COSIT disse, olha, o ágio aqui é possível desde que registrado na contabilidade. Mas quando se examina os fatos, e aqui são trechos da própria solução de consulta, isso aqui é uma cópia de quadros que estão lá, qual foi a operação
colocada ao fisco para manifestação. Na estrutura anterior, a consulente, ela era detida 75% por uma empresa que também controlava a empresa 2, então a empresa 1 tinha 75% da consulente, 50%, mais 50% da empresa 2. A consulente tinha minoritários não relacionados, quer dizer, terceiros efetivos, e a empresa 2 adquiriu a participação dos minoritários e passou a deter 25% da consulente. E a operação colocada para o exame do fisco naquela ocasião foi esta aquisição de 25% da participação societária na consulente pela empresa 2. A solução de consulta reconhece que esta aquisição pela empresa 2 seria caso de coligação, porque a empresa 2 teria 25%, não controle. Reconhece que a legislação tributária prevê ágio para coligação, para as hipóteses de coligada, mas na conclusão estabelece que a operação só poderá ser caracterizada como geradora de ágio para fins tributários, e aí a referência ao Decreto-Lei 1598 e ao artigo 22 da Lei 2973, no item 61 da solução, se ela for realizada e registrada de acordo com a legislação societária e com os padrões de contabilidade aplicáveis. Então, a solução não disse, para esta hipótese, não há ágio fiscal, mas ela disse, para esta hipótese, o ágio só poderá ser fiscalmente aproveitado se ele tiver sido registrado e apropriado de acordo com o direito contábil, a normatização contábil. E é esse ponto que é o ponto de partida para a indagação que eu vou enfrentar aqui durante a minha exposição. Quais são as questões que nós precisamos enfrentar para responder à pergunta se, naquela operação que eu mostrei no começo, em que alguém que já é controlador adquire participação adicional dos acionistas minoritários, pode reconhecer e aproveitar fiscalmente o ágio pago na operação. A primeira pergunta é, bom, se a solução COSIT 39 parece dar a entender que é necessário que exista ágio na contabilidade, a primeira pergunta é, a contabilidade brasileira registra ágio nessa operação? A segunda pergunta, que depende da primeira, mas de certa maneira pode ser enfrentada de modo independente, é a regra ou dispositivo da legislação tributária, ou a regra construída a partir da Lei 12973, que prevê a amortização fiscal do ágio, ela adota um modelo de dependência total. A lei tributária, neste ponto em particular, depende da conceituação contábil, ou ela claramente se inspirou na regulação contábil, mas tem um escopo e pressupostos próprios de aplicação. Em outras palavras, em que medida a normatização contábil dessa matéria, especialmente o CPC 15, interage com a regulamentação fiscal da Lei 12973. Eu tenho, ao final da apresentação, uma proposta de interação, mas para chegar lá, vou necessariamente ter que examinar, primeiro, a normatização contábil e depois a normatização fiscal. Então, essa nossa apresentação aqui é uma em que o contabilês, para usar a gíria, vai ser bem relevante. Nós vamos ter que falar a linguagem da contabilidade também. Pois bem, como a contabilidade lida com essa situação? A primeira norma contábil relevante aqui é o CPC 15, que é muito conhecido por quem atua em operações de M&A, mercado de capitais, ou em qualquer empresa que realiza aquisições de outras empresas. E o ponto central é, o CPC 15, que disciplina contabilmente a combinação de negócios, ele define combinação de negócios como aquela em que alguém obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica. Então, claramente, voltando para o nosso quadro fático inicial,
quando o controlador adquiriu a participação na investida, aquela é uma operação sujeita ao CPC 15. Mas a aquisição adicional de participação, dos 40% no meu exemplo, não é uma operação sujeita ao CPC 15, por quê? Porque o adquirente já controla o negócio, e controle é definido no âmbito do CPC 36 como o poder de dirigir, o poder de direcionar e de obter retornos da investida. E a gente não pode esquecer que tanto CPC 15 quanto 36, eles são reflexos de normas contábeis respectivas do IFRS, que raciocinam sobre as demonstrações consolidadas. E na demonstração consolidada, a participação do acionista minoritário, ela já está refletida no balanço, numa conta de passivo. No balanço individual, que é o balanço societário, que serve de base para o imposto de renda, não. Mas no consolidado, a participação que o acionista minoritário tem na investida já é refletida numa conta de passivo da controladora. Então é bem natural e lógico que o CPC 15 não inclua esta operação como uma operação de combinação de negócios, porque o CPC 15 foi concebido por um sistema de balanço consolidado. Quem fez no Brasil, na normatização contábil brasileira, a transição entre balanço consolidado, balanço individual, como é que eu faço para aplicar o IFRS no balanço individual, foi a interpretação número 9, que é o CPC 9, também emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e que não tem um correspondente direto nesta parte no IFRS. Não tem por razões óbvias. No IFRS, a normatização contábil só se aplica para o balanço consolidado. No direito brasileiro, não. Em função disso, o ICPC 09 teve que examinar como lidar com as situações que envolvem aquisição de investimento avaliado por equivalência patrimonial, sem que esta aquisição represente a aquisição de controle. Porque o controle ou já existia, ou se trata, por exemplo, de uma aquisição de coligada, em que não há controle. E ninguém duvida que na aquisição de uma coligada tenha que haver aquele desdobramento tradicional de patrimônio líquido, mais-valia e ágio. O ICPC 09 é bem esclarecedor e diz o seguinte: olha, nesse caso de aquisição de participação adicional, na perspectiva do balanço consolidado, é como se a empresa estivesse transacionando com ações próprias. Porque, afinal de contas, no consolidado, aquela participação de 40% já está refletida. E, por isso, ele estabelece o ICPC 09 que, para que o balanço individual não reflita um patrimônio líquido diferente do consolidado, no caso daquela aquisição adicional de participação societária, o sobrepreço, quer dizer, a parcela que excede o valor de patrimônio líquido da adquirida, esse sobrepreço é registrado diretamente no patrimônio líquido. É o que está grifado aí, e o CPC 09 diz o seguinte: olha, você pagou 100 para adquirir 40% de participação adicional, o valor de patrimônio líquido desses 40% é 40, muito bem. O 40 você registra no ativo, normalmente, como qualquer aquisição de participação societária, mas o 60, o sobrepreço, que corresponderia à mais-valia e o ágio, eles não serão registrados no ativo junto com o patrimônio líquido. Esse sobrepreço será registrado numa conta de patrimônio líquido, é uma conta devedora, então é uma conta retificadora de patrimônio líquido. E, com isso, o ICPC 09 conciliou o balanço consolidado e individual nessa matéria. Mas aí vem a dúvida, né? A redação original desse item 67 que está na tela, ela... Tá, já está me avisando que faltam 5 minutos, então vou acelerar. Ela estabelecia que essa diferença era mais-valia e ágio. Depois a nova redação só fala em diferença. Mas no ICPC 09, há várias outras referências nos exemplos à circunstância de que esta diferença deve sim, ou ela representa sim, ágio, mas é um ágio no que eles chamam de transações de capital, que na visão do balanço consolidado é a transação consigo mesmo.
E um último ponto, antes de entrar na normatização tributária, é interessante notar que, ainda que registrado no patrimônio líquido, o plano de contas referencial da ICF, que é submetido à Receita Federal, obviamente, periodicamente, a ICF todo ano, ele prevê, talvez vocês não consigam ver, mas ele prevê uma conta específica no PL para registrar esta diferença, é esse pedacinho em amarelo aqui, e o plano também diz claramente que esta conta registra, inclusive, eventual ágio gerado nas transações de capital. Como quer dizer que o plano referencial chama esta diferença de ágio, mas não é um ágio que está no ativo, como tradicionalmente acontece, e sim um ágio que está registrado no patrimônio líquido. Aí, esse é o pano de fundo contábil. Então, na contabilidade, aquela operação não é submetida ao CPC 15, mas o CPC 09 determina que o que seria o ágio do CPC 15 é registrado numa conta de patrimônio líquido, e o plano de contas referencial denomina esse fenômeno de ágio em transações de capital. Muito bem, aí nós vamos para a legislação do imposto de renda. Aqui, primeiro conceito que é bastante conhecido, vou passar muito rapidamente por ele. Para a legislação do imposto de renda, o que é relevante para exigir o desdobramento entre valor de patrimônio líquido, mais ou menos valia e ágio, é a exigência de avaliação pelo método da equivalência patrimonial. Então, qualquer aquisição de participação societária avaliada pelo método da equivalência patrimonial, ela é sujeita ao desdobramento. E não há dúvida de que a aquisição de participação societária adicional, ela é sujeita à avaliação pelo método da equivalência patrimonial. Então, aqui nós temos um primeiro comando autônomo da legislação do imposto de renda que exige o desdobramento e o reconhecimento do ágio. E o segundo dispositivo relevante, os dois outros, mas vou me fixar aqui no 433, porque ele traz um ponto que pode revelar alguma dúvida. O 433, que regula a incorporação e o aproveitamento do ágio na incorporação, então aquele controlador que comprou a investida e depois comprou participação adicional, ocorre uma confusão patrimonial via incorporação, fusão ou cisão, e esse dispositivo do artigo 433 prevê a amortização do ágio que tinha sido registrado. E aí ele traz uma expressão que poderia gerar, e na verdade pode gerar duas leituras semânticas. A expressão é que o saldo, o que será amortizado fiscalmente, é o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição. Esse dispositivo não estava na medida, ou melhor, esta expressão não constava da redação original da medida provisória 627, mas no processo legislativo que conduziu a 2973, isso foi incluído para assegurar que o ágio registrado originalmente, mesmo que posteriormente tivesse sido amortizado na contabilidade, era aquele ágio original que poderia dar base ao aproveitamento tributário. Mas aqui a dúvida que pode surgir é, será que esta norma aqui, ou será que esse comando não é um comando de dependência total? Porque ele se refere a ágio existente na contabilidade na data da aquisição. Acho que me parece aqui haver dois elementos que militam a favor de sustentar que o ágio a que se refere, ou o ágio na aquisição de participação adicional, é sim abrangido por esse dispositivo do artigo 433. Quais são esses elementos? Primeiro, e com isso eu já vou conduzir para as minhas conclusões. Primeiro, é possível defender sim que mesmo na aquisição de participação societária adicional, a contabilidade registrou um ágio, mas esse ágio está no patrimônio líquido, como reconhece o próprio ICPC 09. Até para vocês saberem, no âmbito do IASB há atualmente uma discussão, um projeto para regulamentar as chamadas combinações de negócios sob controle comum, e a regulamentação que está sendo proposta, ainda vai ser aprovada, ela também reconhece que quando se trata de aquisição de minoritários que sejam terceiros,
deve-se, ou é possível adotar o método de aquisição do CPC 15 que conduz ao registro do ágio. Então, o primeiro ponto que eu queria formular existe sim, ou é possível defender sim, que há ágio registrado na contabilidade. E aplicando esse raciocínio ao condicionante que a solução de consulta 39 estabeleceu, ela não respondeu aqui não há ágio fiscal, ela disse há ágio fiscal desde que registrado de acordo com a contabilidade, e me parece que a contabilidade, sim, no âmbito brasileiro, reconhece, via o ICPC 09, que há um componente de sobrepreço no patrimônio líquido que tem a essência econômica de ágio. E o segundo ponto a própria lei tributária tem que ser lida, e eu tenho defendido que não há uma dependência total da 12973 em relação à contabilidade, é preciso verificar cada opção que o legislador fez para cada matéria. E aqui, claramente, me parece que o legislador ele se inspirou no regime contábil, ele claramente tinha ciência da norma contábil então existente, mas os pressupostos de aplicação que ele escolheu não são necessariamente coincidentes. E aqui esta figura busca mostrar isso. Há situações em que o regime contábil do CPC 15 se aplica, assim como o regime tributário da Lei 12973, que são aquelas referidas aí no itemzinho 1. A situação mais clássica e tradicional aqui é a aquisição de controle de participação societária. Então, nesse caso, aplica-se o CPC 15, aplica-se a 12973, há uma intersecção entre os escopos de aplicação. Há hipóteses para as quais o CPC 15 se aplica, porque se trata de uma combinação de negócios, mas não se aplica a lei tributária, pelo menos nesta parte, porque não se trata de aquisição de participação societária em investimento avaliado por equivalência. Um exemplo, na aquisição de ativos que formam um fundo de comércio, há aquisição de controle de um negócio para fins do CPC 15, mas não há aquisição de participação societária a permitir o aproveitamento do ágio para fins da legislação tributária. E, por fim, há hipóteses que, a meu ver, esta de que tratamos aqui hoje é uma delas, em que o regime tributário do Decreto-Lei 1598 da 12973 se aplica, ainda que a norma de combinação de negócios do CPC 15 não se aplique ou não esteja, a situação não esteja no escopo do CPC 15. Então, em resumo, me parece que há mais elementos para defender ou para entender que aquela operação a que eu me referi no começo permite, sim, o aproveitamento e apropriação do ágio para fins fiscais, desde que, obviamente, observados os demais requisitos. E acho também que é possível conciliar essa leitura com a interpretação, a leitura que fez a solução de consulta CUSIT 39 sobre a operação específica que foi colocada à apreciação naquele caso. Com isso, eu encerro aqui novamente agradecendo ao convite e à participação e me colocando à disposição para os debates depois. Muito obrigada, professor Gustavo, pela excelente apresentação. Esse tema é muito instigante. Enfim, faz parte do nosso dia a dia, infelizmente, ou felizmente, e vamos ver quais serão os próximos desdobramentos sobre o assunto. Agora eu passo a palavra para a professora Fabiana, que vai tratar de alguns aspectos aí da denominada tese do século. Boa tarde, Fabiana. Olá, boa tarde. Todos veem a minha tela? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao convite, agradecer ao presidente do IBDT, professor Ricardo Maris de Oliveira, ao professor Rodrigo Maito, por esse honroso convite. Queria parabenizar a Marta Leão, o José Maria Arruda de Andrade, pela excelente coordenação científica. Queria dizer que é uma alegria muito grande dividir essa mesa com colegas de profissão, com amigos, com colegas de bancos da faculdade. Estou muito feliz por estar ao lado de todos vocês.
Um lado meu está triste por não estar aqui ao lado do professor Alexandre Evaristo, nosso amigo, que não sei se todos sabem, mas foi acometido com Covid, chegou a ser hospitalizado, mas felizmente já está em casa, está bem, está se recuperando. Então, meu coração se enche de alegria por saber que ele está em casa, está bem, está com saúde. Tenho certeza que ele vai nos assistir depois, assim que conseguir. Bom, eu fui incumbida de falar sobre a tese do século, como mencionado pela Thais. Não a tese do século como um todo, mas um particular aspecto da tese do século, que afinal, qual montante deve ser excluído da base do PIS e COFINS? O valor destacado do ICMS na nota fiscal, ou o valor efetivamente pago? Aspecto esse que foi tratado em uma solução de consulta da Receita Federal, uma solução de consulta interna, a 13 de 2018. O meu objetivo aqui não é estressar todos os pontos que advogam a favor ou contra a tese de excluir o destacado, ou então excluir o pago da base de cálculo do PIS e da COFINS. Não tenho esse objetivo, até porque o tema foi solucionado pelo STF esse mês, o que já foi reconhecido, inclusive, pela própria Procuradoria e pela Receita Federal em atos normativos com eficácia normativa editados essa semana. Então, está definido que o valor a ser excluído da base do PIS e da COFINS é o ICMS destacado, isso já foi referido, inclusive, várias vezes nesse congresso. O meu objetivo aqui é tentar, a partir desse tema, discutir a coerência da administração tributária, é isso que eu pretendo fazer nos próximos minutos. Eu vou ligar aqui o meu cronômetro para tentar não extrapolar o tema, mas, por favor, Thais, me interrompa quando for necessário. Bom, nesse grande tema de coerência, nesse painel final, o objetivo é tratar da coerência da administração pública. E a coerência da administração pública, que eu vou chamar aqui de coerência administrativa, ela pode ser interna. Quando que acontece, quando que se verifica a coerência interna? Já foi referido aqui pelo professor André que a coerência interna é aquela coerência da administração tributária quando interpreta a legislação tributária. O que é essa coerência? É uma espécie de um guia que é formulado pela administração tributária sobre como agir. É um guia entregue aos agentes públicos, aos agentes fiscais, no caso específico da administração tributária, que serve de norte para como eles devem agir na aplicação da lei tributária. Mas mais do que uma coerência interna, a administração pública deve também ser coerente externamente. O que isso significa? Que a administração tributária, em particular, ela deve guardar coerência com o Poder Judiciário, ou mais precisamente com decisões judiciais. Claro que não com qualquer decisão, mas as decisões vinculantes ou os chamados precedentes de caráter obrigatório, vou me referir a eles adiante para sabermos, afinal, quais são esses precedentes. Mas vejam, o ato de coerência interna é uma dupla coerência, é ao mesmo tempo uma coerência interna, porque é um guia interno sobre como os agentes da administração tributária devem agir, devem guiar sua atuação, mas não é qualquer coerência interna. Nesse caso, a administração pública deve se vincular ou deve orientar os seus agentes à luz de decisões do Poder Judiciário. Por isso é chamado de uma coerência externa, coerência com outro poder, coerência com o Poder Judiciário. Coerência para quê e coerência por quê? Por uma série de razões. Coerência para quê? Coerência por estabilidade, por clareza, por racionalidade, por previsibilidade. É fundamental, isso já foi dito, essas palavras já foram mencionadas inúmeras vezes nos painéis desse congresso. É pelo ideal, é pela necessidade de obediência à segurança jurídica. E por que mais razões? Por diversas razões, mencionarei apenas algumas delas. Por legalidade, por boa-fé, por proteção da confiança legítima do contribuinte, do sujeito passivo,
porque existe um direito fundamental a uma duração razoável do processo, porque existe um direito na Constituição de que o processo seja célere, a incoerência traz lentidão, a litigiosidade traz lentidão, traz dúvida, ofende a boa-fé, ofende aquele que confia numa orientação uniforme, numa orientação coerente. A incoerência também causa desigualdade, ocasionando a prática de conclusões ou atos distintos para pessoas que estão em situações iguais ou equivalentes. Também pela mesma razão de celeridade, de baixo custo, a incoerência, ela causa ineficiência, que está no artigo 37 da Constituição Federal. A falta de coerência ofende também a moralidade, porque ela ataca a lealdade, ela ataca a sinceridade da relação que tem que guiar a administração pública e administrado. Isso também está no artigo 37 da Constituição Federal. E por todas essas razões já mencionadas, também, isso também já foi mencionado pelo professor André há pouco, a coerência também é exigida por determinação do direito administrativo, por conta da chamada teoria dos atos próprios. Não se admite que a administração pública haja de forma incoerente ou contraditória. A contradição não é aceita. Non venire contra factum próprio. É lealdade, é moralidade da relação administração pública-administrado. O que tudo isso significa dizer? E aqui, usando palavras adotadas pelo professor Adami em sua palestra, a coerência, tanto no Poder Judiciário como no âmbito da administração pública, é um elemento estruturante e fundante do nosso sistema. Ele tira seu fundamento, as suas raízes da Constituição, né? Esses princípios, direitos mencionados aqui, revelam isso sem nenhuma dúvida. A coerência interna, ela se manifesta de que forma? Já foi mencionado aqui pelo professor André alguns veículos por meio dos quais a administração tributária busca ser coerente. Eu vou mencionar alguns outros. Súmula da administração tributária, que é editada após a formação de um comitê com membros do CARF, da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, pareceres do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, súmula ou parecer do Advogado-Geral da União, súmula do CARF, que pode ser vinculante ou não à Receita Federal, soluções de consulta, de divergência, soluções de consulta interna da COSIT, todas com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, decisões ou atos normativos, podem ser, por exemplo, pareceres e atos declaratórios, ou mesmo práticas reiteradas da administração tributária, que configuram todos eles normas complementares à legislação tributária, de acordo com o artigo 100 do CTN. E também consulta da Receita Federal à Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a legislação tributária, que pode ou não resultar num efeito vinculante à Receita Federal. Havendo esses veículos de coerência interna, qual que é o efeito da produção desses veículos? São vários os efeitos. Vou citar alguns deles. Por exemplo, dispensa de recurso ou de constituição de crédito tributário ou observância obrigatória daquela determinação pelo CARF. Isso está contido na Lei 10.522 ou no próprio regimento interno do CARF e é aplicado em relação a temas consolidados em súmulas, pareceres, como mencionado há pouco. Outro efeito é que a mudança de critério jurídico contido em um desses veículos, ela ocasiona uma proteção ao contribuinte, proteção à boa-fé, proteção da confiança legítima do contribuinte. E, dada essa proteção assegurada pelo ordenamento jurídico, havendo a mudança, mudando a administração pública de entendimento, essa mudança só pode ter efeitos prospectivos, é o que declara o artigo 146 do CTN. A obediência às referidas normas complementares à legislação tributária, que estão contidas, relacionadas no artigo 100 do CTN, também tem o efeito de
afastar juros e multa. O CTN novamente protege a boa-fé, protege aquele que confiou na orientação da administração pública e que seguiu aquela administração. Também a previsão de afastamento de multa, uma previsão específica da Lei 4.502, quando o contribuinte obedece a uma interpretação contida em uma decisão irrecorrível, de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, até mesmo de consulta, e mesmo que ele não seja o consulente. Novamente, por uma questão de boa-fé, segurança jurídica, moralidade e vários outros princípios e direitos que poderiam ser aqui invocados, existe essa proteção ao contribuinte, esse efeito da obediência a uma interpretação do fisco. E, por fim, a obediência às soluções de consulta, as soluções de consulta atualmente editadas pela COSIT, mesmo que o sujeito passivo não seja o consulente, atualmente confere uma proteção a ele. Que proteção? Resguardam esse sujeito passivo de não ser cobrado, quando digo cobrança, digo principal, juros e multa, se ele seguir aquele entendimento. Vejam, é mais do que só afastar juros e multa. Aquele que obedece à solução de consulta, ele tem essa proteção total. Eventual mudança de posição da Receita Federal só deve ter efeitos prospectivos, inclusive por força do artigo 146 do CTN. E a coerência externa, a coerência da administração com as decisões judiciais. Por quais veículos ela se manifesta? Pelos mesmos veículos da já referida coerência interna, até porque a coerência externa é uma coerência, ela parte de uma coerência interna, ela quer criar um guia interno para a administração tributária, mas à luz de não a administração tributária, mas sim à luz do que decidiu o Poder Judiciário. Quando que deve haver a coerência externa, essa obediência às decisões judiciais? A lei, vou me referir especificamente aqui à Lei 10.522, mas há dispositivos em outras leis, inclusive na Constituição, mas eu vou me referir principalmente à 10.522, ela elenca algumas situações. Essas situações atualmente são norma declarada inconstitucional pelo STF, em controle difuso, desde que haja resolução do Senado, ou em controle concentrado, ou então quando houver súmula vinculante, ou quando o tema for decidido por tribunais superiores, desde que definido em repercussão geral ou repetitivo, ou então quando não houver viabilidade de reversão da tese. Por fim, o tema pode não ser abrangido por essas situações anteriores, mas os fundamentos determinantes da tese, o que isso significa dizer? A ratio decidendi daquele precedente que se extrai daquela decisão proferida pelo Tribunal Superior, for aplicável também a outros casos análogos. Em todos esses casos, a administração pública, ela tem que ser coerente com o que decidiu o Poder Judiciário. Qual o efeito desses atos que tentam aplicar, que tentam se guiar pelo que decidiu o Poder Judiciário? Os mesmos que eu já referi adiante quando falei da coerência interna, mas há alguns efeitos que eu vou chamar de adicionais. Por exemplo, mais do que não constituir o crédito tributário em algumas situações, o fisco tem o dever, diante de uma declaração de inconstitucionalidade, no MADIM, por exemplo, de homologar uma compensação efetuada pelo contribuinte. O CARF tem obrigação de aplicar o precedente vinculante, e aqui é interessante destacar que mesmo um precedente do STF, um precedente plenário, não firmado em repercussão geral, mesmo nesses casos, há o dever de obediência. Esse dever de obediência é a decisão plenária do STF, não julgada em repercussão geral, não existe necessariamente para a Receita Federal, mas existe, por exemplo, para o CARF. Então, esse é um efeito interessante da coerência externa. Poderia ser de outro modo? Poderia não ser determinada a coerência externa? Já disse aqui no início que não poderia ser de outro modo quando me referi à coerência para quê e por quê. Alguns dos principais fundamentos da coerência foram referidos ali. Então, a coerência, ela é elemento estruturante e fundante do sistema,
novamente me louvando aqui das palavras empregadas pelo professor Pedro Adame, e a administração pública não poderia deixar de ser coerente com o que decide o Poder Judiciário nesses precedentes obrigatórios e vinculantes. Mas eu quero ir além e fazer referência a um outro dispositivo, que é o artigo 926 do CPC, que impõe o dever ao juiz, não à administração pública, mas aos juízes e tribunais, de manutenção de sua jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente. Entendo eu que esse dever contido no artigo 926, embora dirigido ao juiz, ele se espraia também para a administração tributária. E por quê? De nada vale o legislador impor que o juiz e os tribunais sejam estáveis, íntegros e coerentes, se na execução dessas decisões estáveis, íntegras e coerentes não houver obediência a esse comando dado pelo Poder Judiciário, e esse comando dado a quem cabe dar a palavra final sobre os temas. De nada vale assegurar essa estabilidade, integridade e coerência. Portanto, mais do que uma orientação, um dever dos juízes, dirigido aos juízes e tribunais, esse dever é também um dever da administração pública para com esses precedentes obrigatórios e vinculantes dados pelo Poder Judiciário. A questão que se coloca, e aqui que aparece o tema da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, tudo bem, coerência para quê e por quê, já ficou claro, mas coerência externa com o quê? Porque já foi referido também em painéis anteriores que é muito difícil, não raro, se extrair a ratio decidendi dos precedentes. É muito difícil, mais do que extrair o fundamento determinante, se extrair a conclusão ou a regra jurídica definida, determinada pelo tribunal ao proferir aquele precedente vinculante obrigatório. Então, aqui é que surge essa dúvida. Sim, a administração tributária tem que ser coerente com o precedente vinculante. Mas o que é esse precedente vinculante? Até onde ele vai, o que ele decidiu? E aqui eu passo, então, a mencionar a decisão tomada pelo Supremo, nesse recurso extraordinário que examinou a matéria. A ministra Carmen Lúcia era relatora, e a ministra Carmen Lúcia fez um longo voto sobre o tema, apontou diversas questões sobre a matéria, mas concluiu em várias passagens do acórdão, e isso acabou ficando contido até na ementa do acórdão, que, apesar da forma de cálculo e de contabilização do ICMS, a verdade é que o ICMS todo ele, e por isso que eu destaquei o todo ele, não se inclui na definição de faturamento, que é a base de incidência do PIS e da COFINS. Foi por conta dessa orientação, ou dessas razões adotadas na ocasião, que foi formulada a tese, acolhida pelos ministros que acompanharam a tese vencedora, de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Vejam, o que, em outras palavras, decidiu o STF na ocasião? Que se o ICMS não compõe a base do PIS/COFINS, o que, em outras palavras, significa dizer que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que eu preciso excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS? O que eu incluí na base do PIS e da COFINS indevidamente. Ou seja, o que eu incluí alegando ser receita, mas que, ao ver do STF, não seria receita. Então, me parece aqui que a leitura, não só da ementa, do voto da ministra Carmen Lúcia, mas a leitura da própria tese firmada no julgado, que vincula juízes, tribunais, e vincula também a administração pública, como eu referi há pouco, a própria tese já dava um encaminhamento da conclusão dos limites da decisão, pelo menos dos limites em relação ao tema ICMS destacado na nota versus ICMS pago. Porque o que compõe no cálculo do PIS e da COFINS a base de cálculo desses tributos é o ICMS destacado e não o ICMS efetivamente pago em dinheiro.
né? Então, aqui a resposta, na minha opinião, já estava dada. Porém, a verdade é que, na leitura dos votos, todos os que acompanharam a tese vencedora, como os votos vencidos, ora se encontrava referência a ICMS destacado, ora a ICMS pago. Vou citar aqui a título exemplificativo, porque meu objetivo não é esgotar a apreciação do tema no seu mérito, só vou fazer algumas referências. Destaco aqui um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, em que consta aqui que o valor a ser repassado ao Estado, essa verba corresponde ao ICMS do Estado, esse valor que é repassado, é esse que não pode ser tributado. Ministro Celso de Mello, o valor pertinente ao ICMS é repassado ao Estado-membro, ao Distrito Federal. Então, algumas passagens dos votos, inclusive do voto da ministra Carmen Lúcia, faziam referência ao ICMS pago e faziam referência, às vezes, à sistemática não cumulativa de apuração do ICMS, pensam créditos. E essas passagens foram tomadas como indicativas de que não haveria clareza ou que haveria contradição na decisão sobre os limites da decisão. Afinal, o ICMS a ser excluído era o destacado na nota fiscal ou era o ICMS pago. Nesse contexto, surge, após a formalização do acórdão, surge embargo de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional, invocando uma série de questões e dizendo que os argumentos dos votos vencedores eram múltiplos e que, portanto, dada a sua abrangência diversa, esses argumentos traziam incerteza sobre o fundamento que prevaleceu. E um dos pontos de incerteza dizia respeito ao ICMS destacado versus pago, foi um objeto de contradição, segundo a PGFN, já que ambas as alegações eram extraídas dos votos, tanto vencedores quanto vencidos. Nesse contexto de pendência de embargos de declaração visando eliminar uma incerteza nos dizeres da Procuradoria, vem, então, a Receita Federal, edita a solução de consulta interna e diz que o valor a ser excluído era o valor pago e diz que estou fazendo isso para nortear a Receita Federal e contribuinte. Ou seja, estou fazendo isso porque eu preciso dar uma orientação externa à luz do precedente vinculante, também uma orientação de caráter externo, para fornecer uma fundamentação estruturada e normativa para subsidiar os cálculos relativos à matéria em lide. A comunidade jurídica repudiou essa solução de consulta, foram inúmeras manifestações críticas à posição adotada pela Receita Federal à época, e a Receita Federal, então, emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que essas manifestações de repúdio eram equivocadas, porque a solução de consulta ela foi proferida à luz de uma dispersão de julgados. À luz dessa decisão do Supremo, havia julgados, ora no sentido do pago, ora no sentido do destacado, e ela precisava orientar os seus agentes sobre como proceder. Uma necessidade de coerência interna e mais de uma coerência externa ao precedente. E ela, a Receita Federal, acreditava que o Supremo havia decidido de forma consubstanciada e contundente no sentido do ICMS pago. Essas palavras foram extraídas da nota de esclarecimento, não são palavras minhas. Então, para a Receita Federal, no ponto de vista da Receita Federal, estava claro, contundente a posição dos ministros no sentido do ICMS pago. Nenhum dos votos endossou o entendimento de que o ICMS era o destacado. Então, a solução de consulta está perfeitamente alinhada, convergente e harmonizada, ou seja, a solução de consulta guardava coerência externa como se existe. A pergunta que eu faço é, na tentativa de buscar coerência interna, ou seja, de emitir uma norma de conduta aos agentes fiscais, a Receita Federal acabou incorrendo numa incoerência externa, uma incoerência com o precedente vinculante. Para tentar responder essa pergunta, começo dizendo o seguinte, a Receita Federal poderia invocar razões de ordem pragmática para legitimar a conclusão que foi tomada na solução de consulta interna. E quais razões pragmáticas seriam essas?
A própria Receita relata na solução de consulta interna que vários casos estavam transitando em julgado em função da decisão de 2017 e que os agentes fiscais precisavam fiscalizar compensações. As compensações não analisadas no prazo de 5 anos, o que acontece com elas? Elas são homologadas tacitamente. Então, sempre corre contra a atuação da administração tributária um prazo decadencial. Eles precisam agir, eles têm prazo para isso, eles não podiam aguardar os embargos de declaração. Os embargos de declaração demoraram quase 4 anos para serem examinados, 4 anos. Imaginem só se tivessem sido examinados mais de 5 anos depois. Estaria tudo homologado tacitamente. Então, eles precisavam dar essa resposta, até porque, senão, ora um fiscal ia aceitar o destacado, ora ia aceitar o pago. E alguém poderia dizer, mas tudo bem, isso ia gerar um contencioso, e no final esse contencioso ia se decidir até que, quando o Supremo desse a palavra final, não é bem verdade, porque as decisões da Receita Federal em processo de restituição e compensação, elas são decisões definitivas, que sequer se sujeitam ao recurso de ofício, ao CARF, independentemente do valor envolvido. Então, vejam, existe um problema grande, que eu chamo aqui de ordem pragmática, não institucional, que não aurido diretamente do ordenamento jurídico. Era um problema muito mais econômico, né? O impacto da tese, a necessidade de fiscalizar sob pena de decadência, a necessidade de manter coerência interna, de evitar que cada agente fiscal dissesse alguma coisa. Agora, isso é suficiente para legitimar a COSIT decidir como decidiu? Não, é claro que não. Ela tem que buscar fundamentos institucionais jurídicos tirados do ordenamento jurídico. Alguém vai falar, mas Fabiana, a COSIT tirou os fundamentos do precedente vinculante, tanto que mencionou várias passagens de votos em que se referia ao ICMS pago. Bom, já falei antes que existe uma natural dificuldade de se extrair a ratio decidente dos julgados e a sua extensão, qual, afinal, a regra jurídica tomada, decidida pelo tribunal em cada precedente vinculante. E alguém também poderia dizer que tanto é verdade que havia uma dúvida ou uma legitimidade no argumento de que o ICMS era o pago e não o destacado, que, quando os embargos de declaração foram julgados, agora em maio, 3 votos foram no sentido de que, lá em 2017, o tribunal entendeu que o ICMS era o pago e não o destacado. Então, isso confirma a legitimidade da tese advogada na solução de consulta interna. Bom, penso eu, de forma diferente, aqui eu vou concluir minha fala, acho que eu acredito que já tenho esgotado o tempo, para dizer o seguinte: é verdade que a argumentação adotada no acórdão, no precedente vinculante, foi múltipla, foram múltiplos os fundamentos para definir que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, mas a referência ao ICMS pago, constante em algumas passagens de votos, não foi feita para definir o quanto tinha que ser excluído. A referência se deu em outro contexto. Qual contexto foi esse? E aqui a minha crítica havia consistência argumentativa suficiente em todos os votos, vencedores e vencidos, para se extrair a verdadeira regra jurídica, o verdadeiro precedente firmado na ocasião. Havia consistência argumentativa por quê? Porque o que se afirmou? Receita é um dado jurídico. Receita é aquilo que incrementa o patrimônio. O patrimônio de quem? Patrimônio próprio, não patrimônio de terceiro. Então, aquilo que incrementa o meu patrimônio, mas que pertence a outro, não é receita minha, logo não compõe a apuração do meu PIS e da minha COFINS. Bom, e como que aparece o pago nessa ordem de raciocínio toda? Para confirmar esse elemento que eu vou chamar de conceitual, para confirmar o conceito jurídico de receita, os votos dizem: e o que diz a contabilidade ou as normas jurídicas de incidência do ICMS que definem a sua apuração, operação, e que definem o seu regime não cumulativo, impondo a apropriação de créditos, não interferem em tudo que se afirmou antes. O que se afirmou antes? Que receita é um dado jurídico e que receita é a receita própria, não a de terceiro.
Então, é irrelevante se a contabilidade inclui o ICMS na receita. Essa receita, que pode ser receita contábil, não é uma receita jurídica para efeito de PIS e de COFINS. Logo, se o que incluiu a base do PIS, foi incluído na base do PIS e da COFINS, é a receita, é o ICMS destacado e não o efetivo pago e depois transmitido para a fazenda pública, é esse valor que tem que ser excluído da base do PIS e da COFINS. Existe uma consistência argumentativa no meu modo de ver. Então, aqui prometo que eu encerro. Eu entendo que houve sim uma incoerência externa, e mais, me parece aqui que, sem falar que foi isso, houve uma tentativa de se justificar os fins pelos meios, né? Então, muito se alardeou sobre o impacto desastroso dessa tese nos cofres públicos. Na tentativa de mitigar esse impacto, porque o valor do PIS e da COFINS a restituir ou ressarcir diminui consideravelmente ao se adotar a tese do ICMS pago. Então, o que se acabou fazendo na solução de consulta interna foi adotar uma interpretação não sincera e não leal do precedente vinculante. E, ao agir dessa forma, mais do que uma quebra da coerência externa, há uma atitude, no meu modo de ver, e com a devida vênia e moral, que quebra a moralidade, além de quebrar todos aqueles outros princípios aos quais eu já me referi antes. Bom, assim eu encerro a minha fala. Obrigada, fico à disposição para o debate. Muito obrigada, professora Fabiana, pela excelente apresentação. E agora eu passo a palavra à professora Renata, que vai iniciar os debates sobre os temas que foram apresentados. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Thaís, obrigada. É um prazer estar aqui com você e com todos os demais colegas fazendo parte desse painel. Queria agradecer ao professor Rodrigo, assim como os demais envolvidos na organização e ao IBDT por esse convite. E queria dizer que, depois de nós ouvirmos essas 3 palestras brilhantes dos professores aqui que me precederam, o que a gente percebe é que o fio condutor que une esses 3 grandes temas muito atuais do direito tributário é justamente a segurança jurídica. O que nós vimos foi um confronto entre soluções de consultas que foram veiculadas pelo fisco e decisões dos tribunais ou texto da lei, que essas soluções de consulta tinham ali por objetivo estar definindo o seu alcance interpretativo e, enfim, a sua correta interpretação. Essas 3 palestras exemplificam de uma forma muito clara o que nós temos vivido hoje no Brasil. Essa prática do fisco, por muitas vezes, sob essa aparência, sob o argumento de estar interpretando ou definindo o alcance dessas normas ou decisões, na realidade, acabar por criar novas normas, acabar, muitas vezes, por restringir o alcance de decisões. A solução de consulta 13 de 2018, como a Fabiana vinha aqui colocando, de uma forma muito clara, né, muito cristalina, ela veio determinar que o montante a ser excluído da base do PIS e da COFINS é o valor mensal do ICMS a recolher, e não o valor integral do ICMS que foi incluído na base do PIS e da COFINS. Né? Fica muito evidente que o comando, né, que ali o que previu a solução de consulta 13 é um objeto muito mais restrito do que aquele comando muito claro que foi estabelecido pela decisão do Supremo. Né? O que, como a Fabiana vinha colocando, o que eu tenho que excluir da base do PIS e da COFINS é um montante que foi incluído indevidamente. E esse montante é o ICMS na sua inteireza, e não um pedaço dele. Né? Essas decisões, essas soluções de consultas que foram aqui debatidas de tarde, demonstram justamente
o que nós vínhamos, o que foi talvez o objetivo maior desse congresso, que é debater a necessidade de nós termos maior segurança jurídica no ordenamento brasileiro, né, e instrumentos para fazer com que ela seja efetiva. O professor Humberto Ávila e o professor também César Garcia Nova publicaram os dois obras de grande envergadura sobre esse tema, e o professor Humberto Ávila bem aponta 3 dimensões para a segurança jurídica e que eu acho que é importante nós não perdermos de vista, né? A primeira dimensão diz respeito à compreensão do direito. O direito, para que ele dê garantia à segurança jurídica, ele tem de ser claro e determinado, porque eu não posso esperar que o sujeito cumpra com o direito se ele não tem a sua correta compreensão. Por isso, as normas que são ambíguas, que são vagas, lacunosas, elas não promovem a segurança jurídica. Uma outra dimensão da segurança diz respeito à sua estabilidade. O professor Humberto Ávila falava da transição do passado para o presente, né? Isso para se referir à estabilidade como aquela necessidade de assegurar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a decadência, a prescrição, todas essas garantias que o direito vem trazer para dar maior estabilidade à norma. Não pode, há, portanto, uma proibição de que o direito, se modificado, gere efeitos para o passado. Seus efeitos têm de ser sempre para o futuro. Além dessas 2 dimensões, a terceira, né, e também tão importante quanto, é a da previsibilidade. O sujeito deve ter um direito que seja previsível para que ele possa se planejar para o futuro. Bem, quando nós olhamos essas 3 dimensões da segurança jurídica e olhamos para o que nós temos na prática no nosso sistema, nós vemos que essas soluções de consulta, que têm sido usadas muitas vezes pelo fisco, sob essa aparência de vir trazer maior clareza sobre o conteúdo de normas ou dos efeitos de decisões, elas têm andado na mão contrária. Em vez de trazer maior clareza, determinação, em vez de dar maior estabilidade ou previsibilidade ao direito, elas acabam resultando numa modificação do seu conteúdo. Eu tenho aqui o efeito, um excesso de normas infralegais, né, de atos normativos, que acabam, muitas das vezes, excedendo o conteúdo da própria lei, cuja função era simplesmente dar uma fiel execução ou trazer, né, maior clareza. Eu acho que essas 3 palestras que nós tivemos o prazer de ouvir durante essa tarde, né, vêm ilustrar de que modo esses instrumentos têm sido usados de uma maneira inadequada, e em lugar de promover a nossa tão desejada, almejada segurança jurídica, a proteção da confiança e de respeitar o próprio princípio da legalidade, que é um desdobramento da segurança jurídica, nós temos caminhado na mão oposta. Dito isso, Thaís, eu volto a palavra para você. Queria apenas fazer esses apontamentos com base em tudo que eu ouvi agora nessa tarde, para que você também possa fazer aí as suas colocações nesse debate. Muito obrigada, professora Renata.
Realmente, você foi muito precisa em trazer aí os pontos de convergência das 3 palestras anteriores, né? Eu gostaria de falar alguns minutos antes de iniciar os debates. A questão das consultas é um instrumento que poderia ser muito mais eficaz, né, para os contribuintes, que poderia realmente oferecer segurança jurídica, que poderia encurtar, né, alguns caminhos aí que os contribuintes têm que percorrer até ter a análise do seu entendimento, e que, infelizmente, pelo menos o que nós vemos na prática, é que muitos contribuintes têm receio de apresentar uma solução de uma consulta para a Receita Federal, porque eles têm receio de escutar o posicionamento da Receita, né? Então, assim, o que nós vemos na prática é que poucas sociedades estão dispostas a fazê-lo, infelizmente, em alguns casos, nós temos aí alguns exemplos bastante ruins, bastante complicados para os contribuintes, né? Nós tivemos aqui, no ano passado, um caso interessante no escritório, que foi apresentada uma solução de consulta, e a Receita entendeu que, na verdade, ali se estaria tratando de aplicação da norma tributária e não de interpretação de norma tributária, e, portanto, a consulta foi declarada ineficaz. E a declaração de ineficácia da consulta, ela traz um problema muito grande para o contribuinte. Por quê? Porque a consulta eficaz, ela afasta a multa a partir do momento em que ela é apresentada. E quando ela é declarada ineficaz, a consequência é que aquela multa que poderia ter sido afastada, ela volta a correr. Então, infelizmente, nesse caso, o que nós tivemos que fazer aqui foi entrar com uma mandado de segurança para que a consulta fosse apreciada. A consulta foi apreciada, mas de uma forma um pouco abstrata. Nós insistimos e acabamos tendo aí uma solução de consulta favorável, o que, infelizmente, acaba sendo cada vez mais raro, né? E nós temos precedentes de soluções de consultas favoráveis que acabam sendo reformadas. Então, até um pouco antes de iniciar essa palestra, eu estava conversando com a Renata, que eu me lembro de ao menos 2 precedentes recentes de soluções de consulta, em que a Receita acabou revertendo o posicionamento que era favorável. Em um dos casos, nem sequer se pode falar em posicionamento favorável ao contribuinte. Nós temos o exemplo dos casos das resseguradoras admitidas, que são basicamente resseguradoras que não estão sediadas no Brasil, que não têm estabelecimento no Brasil e são autorizadas pelo órgão regulador a comercializar seguros aqui no Brasil, resseguro. E a Receita Federal entendeu que essas sociedades deveriam ser equiparadas a escritórios de representação e ser tributadas aqui no Brasil, tal como uma sociedade brasileira. O problema é que os valores recebidos por essas resseguradoras, eles já eram tributados como importação de prêmio, que é o tratamento dado ao prêmio de resseguro, ao prêmio de serviço, desculpa, como importação de serviço, que é o tratamento dado à comercialização de seguros e resseguros. Então, a Receita voltou atrás e disse que, na verdade, as resseguradoras admitidas não deveriam ser tributadas no Brasil, exceto se houvesse ali alguns fatos que são praticamente impossíveis de ser verificados no caso das resseguradoras admitidas. Outro exemplo recente também são os exemplos, a questão das perdas técnicas das sociedades que fazem a distribuição de energia. Nesse caso, o que acontece? As perdas das sociedades distribuidoras de energia, elas têm ali, né, um PIS e COFINS que são inerentes à aquisição da energia perdida. E a Receita Federal entendeu que esse PIS e COFINS não deveria ser estornado, mas, posteriormente, foi revisto o entendimento e se concluiu
que algumas perdas, as denominadas não técnicas, elas deveriam, o PIS e COFINS dessas perdas deveriam ser estornados. Ao menos o que se vem verificando é que nessas autuações está sendo observado o artigo que a professora Fabiana falou, que é o artigo 146 do Código Tributário Nacional, que é, de uma certa forma, reproduzido, né, na norma que trata da instrução, na instrução normativa que trata das consultas, que diz que o novo entendimento não se aplica a fatos geradores passados. Tudo isso para dizer que, obviamente, a Receita Federal ela tem o direito de ver e rever os seus entendimentos, não é esse o objetivo aqui da minha fala, mas é dizer que o contribuinte acaba sempre ficando numa posição desconfortável quando ele recorre a esse instrumento que deveria ser um instrumento para trazer mais segurança jurídica, para desafogar o judiciário e para trazer aí uma série de benefícios que poderiam ser aplicados por meio das soluções de consulta. Enfim, faço esse breve aqui, essas breves colocações para abrir para o debate. Posso fazer uma breve consideração? Prometo ser breve agora. Eu fui muito dura à crítica à Receita Federal, acho que pela particular situação dessa tese, né? Não vou novamente entrar no tema, nem no mérito da tese, mas eu queria fazer aqui um elogio à Receita Federal, até para o professor André não ficar tão bravo comigo, que ele deve estar um pouco. Eu também. Mas o elogio que eu queria fazer é o seguinte, eu acho que, de algum modo, nós fomos brindados nos últimos anos com as soluções de consulta. Porque as soluções de consulta, desde a IN 1396, elas viraram verdadeiras normas, né? Normas porque elas substituíram os antigos pareceres normativos. Então, hoje são editados poucos pareceres normativos, mas são editadas soluções de consulta que têm o mesmo efeito. Por que o mesmo efeito? Que vinculam a administração tributária. Eu acho que isso foi um grande progresso, porque o que acontecia até então? A COSIT se reunia para se manifestar sobre grandes temas, mas em poucas situações, então havia muita dúvida sobre a interpretação da legislação tributária, e hoje o que nós temos visto é que a COSIT, ou como a COSIT hoje é quem decide essas soluções de consulta, né, todos os grandes temas têm sido submetidos à COSIT, o que passa uma orientação para o contribuinte de qual que é a posição da Receita Federal, qual que é a coerência interna da Receita Federal, porque antes disso não tinha coerência interna, cada região fiscal ou cada fiscal agia do jeito que achava que tinha que agir. Então, eu acho que a Receita Federal, nesse aspecto, ela merece aplausos. É claro que a gente ainda precisa avançar. Você mencionou, Thaís, essa situação de que é muito comum as soluções de consulta serem declaradas ineficazes. E aí o contribuinte perde a proteção da questão da multa e, pior, fica exposto que levou o problema e fica sujeito à fiscalização. Chamou o inimigo para dentro de casa, né? Então, eu acho que a gente pode evoluir nesse aspecto, né? Acho que a Receita Federal pode analisar melhor o mérito, diminuir a declaração de ineficácia e pode, sim, ser leal nas suas interpretações e não só advogar para a União, né? Ela tem que ser imparcial na interpretação. É claro que é natural um viés interpretativo, né? Não estou defendendo que não deve haver viés, mas eu acho que tem que haver lealdade sempre, da parte do contribuinte, da parte da Receita Federal. Fabiana, eu não achei a mãozinha aqui para levantar, então levantei a mão. Eu ia comentar o seguinte, antes até de outros falarem, eu acho que nós progredimos imensamente desde 2013, quando a Receita a COSIT passou a responder às consultas de maneira pública. Você pode divergir do conteúdo ou do entendimento da Receita,
mas pelo menos você consegue saber qual é esse entendimento, ele está fundamentado e tem transparência. Isso eu acho que é, assim, é muito salutar para a convivência fisco-contribuinte. A gente, com as soluções de consulta COSIT, que são bem escritas, bem fundamentadas, a gente consegue entender não só qual é a posição, mas qual é o fundamento da posição, até para poder concordar ou discordar e para poder orientar os contribuintes e os clientes a respeito do possível caminhar deles num mundo tributário tão inseguro, incerto, como é o que a gente vive. E acho também que há limites na solução de consulta. Então, eu vou dar um exemplo. A do caso que eu examinei, que é a solução de consulta 39, o contribuinte apresentou um caso concreto, com características fáticas concretas. Não é fácil para a Receita Federal também opinar sobre, eu não estou aqui defendendo o professor André, mas também não é fácil para a Receita Federal opinar sobre uma operação em concreto. Ela pode opinar sobre a interpretação dos dispositivos aplicáveis. Então, também, não adianta, a gente tem que entender os limites intrínsecos da solução de consulta. Não, você vai poder falar agora, professor. Eu estava dizendo, até porque eu acho que há limites mesmo. Não adianta a gente achar que a solução de consulta é a panaceia para que o contribuinte consiga ter a sua operação legitimada pela Receita Federal. Ela não se presta a isso, ela se presta a que a Receita manifeste o entendimento sobre o direito, sobre o dispositivo, não sobre o fato. Né? Eu só ia, professor André, só antes de passar a palavra para o senhor, eu acho que tem um ponto muito importante que o professor Gustavo falou, e eu acho que talvez desse ponto que nós estamos aqui nesse impasse sobre as soluções de consulta, que é o seguinte: obviamente, a solução de consulta, ela não pode ser apresentada em tese, né? Ela não pode ser apresentada sem que seja trazido ali os fatos específicos daquele contribuinte. O problema é que a Receita, quando ela analisa aqueles fatos específicos que estão sendo trazidos para ela, ela acaba vinculando outros contribuintes que estão em uma situação fática similar, mas não necessariamente idêntica. Então, acho que esse talvez seja o grande desafio da Receita, e aí também, né, na linha da Fabiana, talvez eu tenha sido muito dura, mas aqui estou me redimindo com relação a um aspecto específico, que é justamente esse, né, da dificuldade do limite entre a análise mais abstrata ou mais concreta, e como essa norma, porque não deixa de ser uma norma administrativa, ela vai ser construída de forma a atingir um menor ou um maior número de contribuintes, né? Porque eu acho que essa que é a grande questão. A consulta ela é aplicada para um caso concreto, então, esse caso, por exemplo, que o professor Gustavo colocou, é um caso super específico, que foi descrita toda a operação. O caso das resseguradoras admitidas tinha também alguns fatos ali muito específicos, mas, por outro lado, a conclusão da solução de consulta, os fundamentos, eles acabam sendo vinculantes para as autoridades fiscais, né? Então, acredito que talvez aí que esteja o desafio da próxima evolução das soluções de consulta. E é isso, professor. Só queria fechar aqui antes de passar a palavra para o senhor, que está em minoria aqui nessa mesa. Normalmente, nós que trabalhamos do outro lado sempre estamos em minoria nas mesas, mas assim, há muito tempo de mesas, de seminários, workshops, congressos, isso é tranquilo. E eu deixo sempre os meus companheiros de painel muito à vontade, porque todas essas críticas são muito pertinentes e positivas. Como eu tenho uma função híbrida, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco já há bastante tempo, sou auditor da Receita Federal há 28 anos, com mais 6 de Secretaria de Fazenda, são 34 anos de vida fazendária. Então, assim, eu me acostumei a ter um ouvido carinhoso. O que é que eu chamo de ouvido carinhoso?
é tentar aproveitar ao máximo aquilo que o contribuinte bate forte. E, no fundo, eu acho que o papel da administração pública é verdadeiramente observar onde está errando. Se está errando, então tem a obrigação de mudar e dar um conforto de segurança jurídica honesta e plausível, uma resposta contundente à luz da legalidade. O fisco pode voltar atrás e dizer, não, a gente vai reformatar essa solução por conta disso, disso e disso. Eu acho sim, eu concordo com o Gustavo, acho que nos últimos anos, especialmente, houve um avanço muito bom nesse sentido. Depois, a gente vem vendo também, por parte da instituição Receita Federal, não obstante eu sempre dizer nas palestras, eu não falo como auditor da Receita, eu falo como professor, mas às vezes é impossível a gente deixar de falar também como auditor. Eu acho que existe sim um avanço muito grande da instituição de buscar ouvir, de promover consultas públicas, de chamar seminários junto a advogados, a academia, ao empresariado, isso vem acontecendo. Então, assim, quando o Fabiano diz, não, eu bato forte, aí a Thais diz, não, gente, vocês têm que bater forte, vocês estão fazendo o papel de vocês. Porque a resposta da administração tributária em relação àquilo que vocês colocam é como vocês sentem e como vocês argumentam. Se a argumentação é plausível, coerente, fundamentação, ela tem que ser ouvida. E a gente só cresce enquanto sociedade como um todo à luz desse tipo de exercício. Eu costumo dizer muito o seguinte, no exercício da minha profissão enquanto auditor fiscal, eu não posso fugir do parâmetro da legalidade. Enquanto professor universitário e pesquisador, eu posso caminhar por diversas linhas teóricas. Por exemplo, atualmente eu ando lendo bastante Teoria Social Crítica e Escola de Frankfurt. Porque a gente não pode discutir o direito tributário apenas hermeticamente no sentido de analisar a lei pela lei. Isso na academia é um absurdo. A gente tem que observar o sistema tributário nosso, que é um sistema tributário perverso, regressivo, concentrador de renda e socialmente excludente. Isso é o sistema tributário brasileiro. E a gente não vai explicar isso através da legalidade e pela legalidade. O exercício de raciocínio teórico, a gente vai ter que beber de outras fontes, senão a gente vai estar caminhando para canto nenhum. A gente tem que mudar esse sistema tributário, sim, e a gente tem que mudar determinadas mentalidades, não apenas do lado da administração tributária, mas também do lado do contribuinte. E a gente só vai ter esse crescimento se a gente fizer esse exercício junto. Então, o meu convite sempre nas mesas de debate é a gente ter a tranquilidade do ouvido carinhoso de um lado e do outro, para a gente poder avançar. E estou muito contente de ter participado da mesa, acho que os meus amigos palestrantes, Fabiana e Gustavo, foram brilhantes, as moderações de Renata também, nossa querida presidenta da mesa, Thaís, parabéns a todos vocês, estou muito satisfeito com a mesa. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes também, já me despedindo, porque sei que o painel daqui a pouco finaliza. Thaís, acho... Nós temos uma pesquisa, uma pergunta aqui para o professor Gustavo, do Diego Meguita. Ele está perguntando aqui se mudaria alguma percepção na análise dele, no que se refere à adoção do predecessor postor ou método de aquisição conforme o caso, que está sendo discutido pelo IFRS para fins de registro das combinações de controle comum das combinações de negócio sob controle comum. Uma excelente pergunta. Do que eu tenho acompanhado desta discussão no IFRS, até o professor Eduardo Flores, tenho debatido bastante com ele, o que parece que vai acontecer é que o IFRS vai abrir a possibilidade, nas combinações sob controle comum, de adoção de dois métodos, ou o custo precedente, que seria o custo histórico, entre aspas, ou o método de aquisição do CPC 15 do IFRS 13. Então, ele vai bifurcar, ele vai se bifurcar nessas duas possibilidades, mas as possibilidades elas serão aplicáveis conforme alguns testes. E parece que nesse nosso caso, que não é uma reorganização societária intragrupo, é um caso que envolve aquisição de terceiros, a tendência da normatização é adotar o método de aquisição
do IFRS 3, o que significaria reforçar a necessidade do desdobramento em patrimônio líquido, mais-valia e ágio, e acho que isso até reforçaria as conclusões que eu expressei no meu painel. Então, me parece, se o caminho, ou se a normatização do IFRS for editada no modo como proposto atualmente, a tendência é que uma operação como essa aplique o valor justo e a necessidade de desdobramento, e as operações que sejam puramente intragrupo fiquem sujeitas ao custo precedente, o que aí afastaria o registro e a amortização de ágio. Então, me parece, acho que excelente pergunta, me parece que o caminho tende a ser na esteira do que eu acabei de falar. Também vou aproveitar para também me despedir, agradecer a participação de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, a Renata, a Thaís, a Fabiana e o professor André, que eu ainda não conhecia pessoalmente, acho que foi muito proveitoso aqui, gostei bastante. Renata, não sei se você gostaria de fazer alguma colocação final. Eu queria agradecer a todos também de estar aqui, foi um prazer estar com vocês, dizer, professor André, também, eu bati aí, mas, na verdade, você tem razão, para buscarmos todos evoluir, cada vez estar num sistema melhor, sem dúvida alguma, a Receita Federal, assim como a própria Procuradoria, tem feito um trabalho excepcional, e nos últimos anos as soluções de consultas, como disseram aqui os meus colegas, elas têm exercido um papel fundamental de orientação aos contribuintes, mas a Fabiana, para mim, tocou num aspecto que eu acho que é primordial, é que as soluções de consultas não deveriam advogar, né? De fato, quando a gente olha para a Receita, ela tem esse duplo chapéu, ela não está ali apenas para recolher tributos, mais do que isso, ela está como um aplicador da lei, um fiscal da lei. Então, é aplicar a lei no seu sentido correto, justo, e ela está também ali orientando os contribuintes, e eu acho que esse é o papel maior dessas soluções de consulta, e é o que a gente quer ver cada vez mais. E essa interação entre contribuintes e Receita, como o doutor André vinha aqui dizendo, né, com essa abertura para consultas públicas e, enfim, eventos conjuntos, ela é extremamente salutar, porque o que nós temos que acabar no Brasil é uma polarização, Receita de um lado, contribuintes de outro. Não, nós temos que estar jogando realmente no mesmo time. Queremos a mesma coisa, que é pagar os tributos da forma justa, correta, como está prevista na legislação, no seu sentido econômico, aquele sentido em que foi estabelecido pela norma, e eu acho que é isso que as duas partes querem, e essa aproximação faz com que a gente consiga caminhar junto. Nós não estamos em polos opostos, não. Não sei, bom, então, para encerrar, faço o último comentário, eu acho que essa questão da polarização é muito importante, porque realmente nós estamos acostumados a falar a resposta da consulta foi favorável ou desfavorável ao contribuinte, né? Já é o nosso dia a dia, e na verdade não é que a solução de consulta deveria ser favorável ao contribuinte e desfavorável à Receita, a solução de consulta deveria chegar à interpretação, à melhor interpretação e aplicação da lei naquele caso específico, e não pendendo para um lado ou para o outro, por outras razões que não a própria aplicação e interpretação da lei. Então, acho que esse realmente é o grande desafio dos contribuintes e da Receita, e a solução de consulta ela pode ser um instrumento muito eficaz para esse alinhamento das necessidades, tanto do contribuinte que busca a certeza e a segurança jurídica, quanto a Receita, que tem ali um instrumento adicional para trazer ao conhecimento de toda a administração pública e dos contribuintes o seu entendimento. Então, enfim, eu encerro essa mesa, foi um prazer participar com vocês, agradeço muito, sempre aprendo muito nesse tipo de debate, e, enfim, finalizo hoje a nossa mesa. Muito obrigada.